Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que vocês vão assistir esse podcast. Mas, enfim, hoje vamos falar sobre o agosto dourado e o aleitamento materno, né? A sua importância e a campanha do agosto dourado, que é uma referência, né? O São João Batista, o Banco de Leite em Volta Redonda é uma referência. Hoje nós estamos aqui com o André. Eu vou ter que ler o currículo do André aqui, porque é muita coisa, sabe? André Luiz Batista Reis, especialista em urgência e emergência e em educação em saúde para preceptores do SUS. Mestrando em ciências da saúde e do meio ambiente, coordenador do Banco de Leite do Núcleo de Segurança do Hospital São João Batista. André, eu queria conhecer um pouquinho você. Como é que o André desde a infância? Como é que foi o menino André até ele chegar na faculdade? Por que o André escolheu enfermagem? Então, me conta um pouquinho. Conto sim, na verdade Antes, André, só um instantinho, nós estamos aqui com o Felipe Portugal, que ele é acadêmico do curso do 8º período do curso de enfermagem. E nós estamos aqui com a Amanda, do curso de nutrição. Gente, na verdade é um prazer, né, estar aqui com vocês. Eu acho que esse bate-papo ele é extremamente enriquecedor, né, para a gente, os colegas que estão chegando agora e para a gente que está nesse processo um tempinho. A enfermagem, na verdade, ela surgiu muito cedo, né, na minha vida. Na verdade, eu me formei aqui na minha primeira graduação, né, aqui na Unifoa, tinha 17 anos quando eu me formei em instrumentação cirúrgica. Sério? Isso aí. E aí ali ela começou a abrir o horizonte. Na verdade, para que eu pudesse entrar dentro do centro cirúrgico, me sugeriram fazer a enfermagem. E eu era apaixonado por centro cirúrgico. Então, na verdade, comecei a graduação e aí me formei com 21 anos. E logo em seguida comecei a fazer minha pós-graduação em geriatria e gerontologia também. E aí comecei a minha paixão, né? Inicialmente queria trabalhar em centro cirúrgico, mas nunca entrei dentro do centro cirúrgico para trabalhar. Comecei trabalhando na urgência e emergência, né? Foi a primeira oportunidade que eu tive dentro da área hospitalar. Comecei a trabalhar, comecei a executar as atividades, assumi muito novo. Na verdade, estava com 23 anos, né? A gerência de um hospital aqui da região, vizinho nosso, do município vizinho. Uhum. E aí passei por um período ali, e aí fomos descobrindo, né? Entrei dentro da atenção básica, que também tem uma paixão enorme, né, em trabalhar na atenção primária. Fiquei um tempinho e aí fui rodando alguns lugares e trabalhei no Mariana Torres, que lá começou a se desenvolver aquele interesse sobre a saúde da mulher, da amamentação. Ela foi considerada, ela é, na verdade, a primeira unidade UBAN do estado do Rio de Janeiro. Foi no município de Volta Redonda, numa unidade do Mariana Torres, que é um bairro carente. E aí eu assumi essa unidade, então a gente começou a trabalhar muito essas questões voltadas pelo processo de amamentação. E ali começou essa amplitude, né, de conhecimento voltado para a saúde da mulher. E aí eu tive a oportunidade, fui convidado para assumir a coordenação da Policlínica da Mulher. Uhum. E ali a gente começou a se envolver ainda cada vez mais dentro desse processo. E aí terminou esse ciclo, né? Houve uma mudança de gestão e aí eu fui convidado e a gente foi para o hospital, na verdade. A Glaucilé, que hoje é a nossa chefe, né? Que vai falar daqui a pouco, nossa gerente. E ela nos convidou para poder estar indo lá e aí começamos a trabalhar lá com ela, inicialmente fazendo, né, o contrarreferenciamento dos pacientes que estavam dentro da unidade hospitalar para atenção primária. E aí surgiu a oportunidade de assumir o núcleo de segurança do paciente. Então ela... Calma. Mas é porque o currículo é importante. Ô Felipe, pensa bem, não sabe o que eu queria fazer essa pausa aqui? Porque ele começou com a ideia do centro cirúrgico. Sim, sim. Tá vendo a mudança? Interessante, tá vendo que né? Vocês, quando estão na faculdade, às vezes a gente tem um olhar, mas quando chega lá no trabalho, a gente tem outro olhar. É muito interessante isso. Porque a vida real, rumo, né? Completamente. Sim. Ele mudou de rumo completamente. Com certeza. Sempre me perguntam, André, Felipe, do que você mais gosta na enfermagem? Eu sempre respondo, vamos esperar um pouquinho. Eu acabei de entrar no estágio, né? Obrigatório, então a gente tem a oportunidade de passar em muitos setores e em setores muito diferentes, né? Então é importante a gente ter paciência justamente para a gente escolher
é o que a gente mais se sente feliz fazendo, igual eu vejo nos seus olhos que tem um brilho para falar sobre Com cuidado com as certeza. mulheres, e eu acho que é muito importante ter essa calma, porque eu acho que com calma as coisas fluem de maneira bem legal, né? E o André, ele está fazendo mestrado. Sim. Antes de você falar lá do banco de leite, explicar para a gente tudo dessa semana, desse mês, você poderia falar para mim um pouquinho o que te impulsionou a fazer o mestrado aqui na Unifoa e o que você pensa de produto, né, de temática aí da sua dissertação? Então, na verdade, a gente terminou uma pós-graduação, né, de preceptoria pelo SUS, na verdade, em parceria do Ministério da Saúde com o Albert Einstein. Então, esse grupo de amigos, né, decidiu não parar. Então, ali mudou um pouquinho essa visão de tradicional, principalmente voltado para a questão em sala de aula, né, com a utilização de metodologias ativas. E aí a gente optou de não parar, vamos continuar esse processo. E aí nos inscrevemos e hoje, né, somos em 4 pessoas que estavam nessa pós-graduação, continuamos o mestrado. Então ficou eu, a Glaucileia, a Elisângela e a Luísa. A gente continuou e hoje a gente está fazendo mestrado juntos, que é uma... Eu falo que a gente consegue fazer em parceria, né? E está sendo muito legal. A ideia inicial de produto não tem como fugir da área da amamentação. A gente pensa, né, na criação de uma simulação realística para treinar, né, primeiro identificar quais são as fragilidades hoje dentro do processo, principalmente de orientação para essas mulheres, que hoje a gente consegue identificar isso claramente dentro do hospital. E aí a gente vai fazer uma pesquisa de campo e depois montar, né, aproveitando o conhecimento prévio que eles têm, do que aquele profissional tem, para que a gente possa aprimorar e que eles tenham uma ferramenta de trabalho depois para que eles possam utilizar, né, e capacitar cada vez mais sobre a temática. Muito bem, parabéns, muito obrigada. Agora eu vou passar as perguntas, né, para os 2 acadêmicos. Felipe, quem vai começar? Amanda, quer falar? Pode ser. A gente gostaria de perguntar, inicialmente, o que é a amamentação? Como você define a amamentação? Qual que é a importância da amamentação na sociedade? Então, a amamentação, na verdade, ela é fundamental, é o que é preconizado hoje, né, pelo Ministério da Saúde. Ela tem que acontecer, né, até os 6 meses. Hoje a gente sabe, né, da vulnerabilidade social, principalmente dentro do município, em algumas áreas, em algumas regiões, e como isso é importante para que possa ser, né, já começar a orientar dentro da maternidade. A amamentação ela é fundamental. Hoje a gente considera, né, como padrão ouro. A gente defende isso com unhas e dentes dentro da unidade, exatamente para que a gente consiga mostrar para essa mulher a importância do leite materno e principalmente da vinculação dessa mãe com o bebê nesse primeiro momento. Hoje eu trabalho numa unidade, que é uma unidade também amigo da criança, é o Hospital Amigo da Criança, né? A gente tem o Hospital São João Batista, a PMI em Resende e o Hospital de Piraí, o Flávio Leal. São as 3 unidades hoje dentro do estado, que é uma unidade Amigo da Criança. Então o processo de amamentação ele tem que ser fortalecido o tempo todo dentro da unidade. Entendi. E essas certificações são importantes, né, André? Inclusive para a população ter confiança na unidade, né? A gente sabe que a gente necessita da confiança da população para a gente conseguir praticar atividades de educação em saúde, né? De receber essa mulher, demonstrar a importância do aleitamento para ela e para o filho, né? Então é importante essas certificações para o hospital, mas a sociedade também ganha com isso, né? Isso é importante, Guilherme, né? Felipe, desculpa. Imagina. E a gente, por exemplo, está fazendo essa vinculação com a atenção primária. A gente está recebendo ainda essas mulheres, né, no período gestacional dentro do hospital. Hoje a gente saí de lá, que eu estava recebendo elas, e elas têm um momento, né, de conhecer o local de parto dela, conhecer o hospital, ter a oportunidade de conhecer minimamente os profissionais, e aí a gente faz um braço ao banco de leite também, então ela tem a oportunidade de conhecer, ver como é que esse leite chega, como é que ela pode ser para ser uma mãe doadora, e aí ela já começa a ter uma visibilidade do processo ainda dentro do período gestacional. Então ela já tem um conhecimento, já mesmo estando ainda, né, nas unidades, e aí a gente apresenta o hospital para ela, o local, e depois a gente faz um bate-papo com ela. E aí tem, né, o residente da parte da obstetrícia, da pediatria, e a gente responsável também, não só do banco de leite, mas da maternidade, conversa com ela e orienta já sobre a amamentação ainda dentro do período gestacional, que é fundamental e importante, né? Com certeza. Entendi. Como é que você chegou no banco de leite? Então, a história do banco de leite, ela foi muito engraçada, assim, teoricamente, porque
teve uma colega que estava lá anterior a mim, ela saiu para uma outra oportunidade, ela era fisioterapeuta, e aí surgiu, estava sem ninguém, eu propus, né, para a nossa gerente de enfermagem, que é a Glaucileia, a possibilidade de estar assumindo o banco de leite. Ela achou interessante e falou, vamos lá. Então, assim, não conhecia nada, era uma situação que eu não aprendi dentro da graduação. Geralmente cheguei lá sem conhecer nada e aí fomos aprendendo em conjunto. Então hoje a gente chegou naquela unidade, né, no banco, ele estava ainda descredenciado por falta de capacitação da equipe. E aí a gente assume, a gente começa a capacitar. Hoje a gente está com 95% da equipe treinada e capacitada para estar atuando e já certificado novamente. Isso é importante porque a gente começou a abrir esse campo, porque enfermeiro, o homem, assumindo um banco de leite. E aí quando a gente, hoje no estado, são 18 bancos de leite, a gente tem as reuniões em que a gente se encontra. Então eu fui o primeiro homem chegando nesse espaço. E é um espaço que a enfermagem também começa a ocupar, começa a ter a sua responsabilidade diante do processo de gestão, né, do banco. E aí ele conversando, fomos identificando, hoje a gente já tem mais um colega que é homem também, que assumiu um banco de leite, que é o Carlos Eduardo, se eu não me engano, ele está em Nova Iguaçu, que ele assume também. E isso é muito bacana, porque a gente começa a ampliar, né? E essas discussões técnicas são bem interessantes. E a gente, como enfermeiro, a gente pode assumir esse processo de gestão. Temos o coordenador médico, né, para fazer a avaliação da parte médica das fichas dessas doadoras e a parte nutricional, que aí tem, né, a gestão da nutricionista para que ela possa avaliar principalmente as questões do leite em termos de quilocaloria e percentual de gordura que vai ser distribuído para os bebês lá da UTI no Natal. E um trabalho interprofissional. Isso mesmo. Todos ajudando, né? E agora uma coisa que eu acho que seria muito importante, por exemplo... muitas mulheres até sabem sobre a doação de leite, mas talvez elas não entendam completamente, tipo assim, como funciona. Mas para quem que vai o leite que eu estou doando? Para quem que vai ser esse atendimento? Quantas pessoas podem ser atendidas por esse banco de leite? Aqui na região, por exemplo, como é um hospital de referência, quantas pessoas são atendidas? Tipo, esse tipo de informação que eu acho que muitas pessoas não sabem. As pessoas, elas realmente não conhecem, né, o serviço hoje do Banco de Leite. Realmente ele é a referência na região, né, do Médio Paraíba. A gente só tem aqui em Volta Redonda, então ele fica responsável de todos os municípios, né, Piraí, Pinheiral, até lá em Itatiaia. E aí a gente precisa dar esse tipo não só de apoio na orientação, no processo de amamentação que acontece dentro do hospital, mas também orientar como essa mulher ela pode se tornar uma mãe doadora. É muito simples hoje, a gente faz isso tudo por telefone ou por WhatsApp, a gente facilita esse processo, a gente sabe da dificuldade que ela tem, né, com um bebê pequeno em casa, e aí a gente entra em contato quando ela se manifesta esse desejo, ela faz um cadastro, uma ficha de cadastro, e esse cadastro, além dos exames que foram realizados ainda durante o pré-natal, a gente monta uma ficha e é analisado pela coordenadora, né, médica do banco de leite. Sendo aprovado, a gente insere ela num grupo de WhatsApp, então todo o material é fornecido para ela, desde o frasco, a máscara, a touca, tudo que ela precisa. E aí uma das meninas, né, que são técnicas de enfermagem, vai à residência dela e vai orientar ela como é que vai fazer essa coleta, o que ela precisa, e ao mesmo tempo avalia como é que está o processo de amamentação. E vendo como é que está, as meninas são consultoras de amamentação, e aí eu brinco, né, que elas têm a oportunidade de ter uma consultora na casa delas uma vez por semana e de graça, que é o mais importante. Então, assim, que trabalho maravilhoso que o hospital está fazendo. Tô doida para poder entrevistar a Glaucileia, que eu quero saber essa gestão maravilhosa dela. Aguardem aí, que daqui a pouco nós temos a Glaucileia aqui. Que vai ser super bacana, né? Então, assim, ninguém constrói nada sozinho. Hoje, o banco, ele só é o que é, porque a gente tem uma equipe muito coesa. Hoje, eu estou, né, na coordenação do banco, mas a equipe técnica ela é fundamental. Não consigo fazer gestão se a gente não tem uma gestora que apoia, e a gestão ela precisa apoiar, e isso é importante. O crescimento ele é coletivo, não existe um crescimento individual. Se a gente cresce enquanto unidade, o hospital cresce, isso reflete geralmente no processo gerencial da gestora que está com a gente hoje, que é a Glaucileia. Então ela tem um papel fundamental para que isso acontecesse, né? Por acreditar no trabalho, eu acho que isso é importante, e ao mesmo tempo fazer com que as pessoas ali dentro levem esse conhecimento para a população. Então eu vou aproveitando aqui a oportunidade também para falar que a gente atende qualquer mulher,
seja do município de Volta Redonda ou dos municípios vizinhos, que tenha dificuldade no processo de amamentação. Mal pega, tá lá com dor, tá sentindo só ir dor. Procurar lá vocês. Só procurar a gente. Segunda, sexta. De 7 a 17. Vocês ficam aonde? Ali naquele anexo? Não, a gente fica do lado da maternidade, na parte É só chegar atrás. na recepção e perguntar. Chega na recepção, ela faz a ficha, passa na classificação, já encaminha direto para a sala de ordenha, onde a gente vai fazer a abordagem, vai identificar o que está acontecendo, e aí a gente vai orientando ela e realmente a gente vai avaliando. Hoje você tem quantas mulheres mais ou menos inscritas do seu programa? Hoje a gente está com 114 mulheres, né, doadoras. Ainda é um número baixo, dentro daquilo que a gente espera, né? Hoje a gente está com um estoque muito baixo. Hoje a gente não consegue atender, né, todas as crianças da UTI neonatal. Eu sei porque a gente estava fazendo um bate-papo com as futuras mamães. E aí, hoje o nosso estoque é 3.800 e a média hoje, se eu fosse atender as 8 crianças, seria 1,5 litro. Então, em 2 dias ou 2 dias e meio, eu já acabava com todo o estoque. E aí a gente tem que fazer uma priorização de qual criança hoje vai receber o leite humano, entendendo-se que isso é uma prescrição médica ou da nutricionista que vai avaliar dentro da prioridade quais são aqueles prioritários para que a gente possa levar. E aí é importante a gente falar, né, que dessas 114 mães, são 100 de Volta Redonda e 14 de Barra Mansa, que é um parceiro nosso também, que é onde tem um posto de coleta lá no Hospital da Mulher, em Barra Mansa, e que é vinculado a gente também do Hospital São João Batista. Então, realmente precisa ter mais divulgação para que consiga ter uma quantidade maior, né? Isso é até uma das coisas que eu ia te perguntar mesmo, se a quantidade que vocês têm consegue atender a quantidade de crianças, mas a gente vê que realmente é muito mais trabalho complicado, junto com né? as unidades básicas de saúde que fazem esse pré-natal. Porque eu estava pensando, esse banco de leite, ele é um serviço de atenção múltipla, né? Porque ele é anexo a um hospital de alta complexidade, referência, mas ele faz buscativo, igual na atenção primária, né? Ele liga para as pessoas, ele vai atrás das pessoas, e é muito interessante, porque é um trabalho muito complexo, de muita relevância e importância, né? Isso a gente tem trabalhado bastante com a equipe, principalmente nesse mês do Agosto Dourado. A gente está saindo, né? A gente entende que o banco também precisa sair do hospital e alcançar outras, né? Outras áreas, principalmente dentro da atenção primária. Então, a gente tem uma agenda, assim, nesse mês do Agosto Dourado, de visita às unidades. Então, a gente vai às unidades, conversa, né, com os responsáveis, né, com o grupo ali que foi selecionado pelaquela unidade, levando essa informação. Porque, geralmente, as mulheres, quando procuram a gente, elas já estão num processo extremamente doloroso dentro do processo de alimentação. E isso deixa a gente muito triste, porque se a gente consegue intervir ainda no momento inicial, a gente consegue mudar essa realidade. E a amamentação, ela não pode ser algo doloroso, ela tem que ser algo satisfatório, que é a primeira vinculação entre mãe e filho. Então, ela tem que, eu sempre falo, se ela está sentindo alguma coisa, ela tem que voltar, ela tem que procurar, para que às vezes a gente faça uma correção de pega, por exemplo, e consegue melhorar aquela fissura mamária, aquele engurgitamento, às vezes não está esvaziando a mama de forma correta, e aí a gente consegue intervir. E a gente fica muito triste quando ela chega lá e a gente observa aquela mulher, por exemplo, amamentando e chorando de dor, mas ela tem o desejo. Sim. E aí eu sempre pergunto, por que não veio antes? Porque eu não sabia, porque eu não conhecia. E aí a gente atende não só no público, isso é importante, porque às vezes ela ganhou no particular e ela ficou perdida ali. E aí a gente recebe hoje qualquer mulher, seja de onde ela teve o parto dela, de qualquer município, a gente é porta aberta para atendimento e dentro daquilo para que a gente possa ajudar essa mulher, né? E realmente alcançar esse objetivo. Trabalho bonito. Muito bonito. Mais alguma pergunta? Não, eu quero te parabenizar, é um trabalho lindo que vocês, como equipe, conseguem fazer. Fico curioso para comparar isso nesse serviço em outros lugares do mundo. Será que existem lugares assim? Já está pensando na pesquisa. Fora do mundo, será? E que se existe, eles fazem buscativo, eles vão atrás das mulheres na casa delas? Será que orientam as mulheres? Né? Aí que é muito bacana. Esse é o pesquisador. É uma ideia bacana, né, Lucrécia? Aí começou, já tá cheio de coisa para fazer, vamos arrumar só mais uma, né? Vamos arrumar só mais um negocinho. Quantos artigos? Nem sei. Pois é. Tem uma situação importante. Mas acho que gostei. O banco ele é vinculado, né, à Rede Brasileira de Banco de Leite, que fica no Instituto Fernandes Figueira, que hoje é a nossa guia de referência.
E por incrível que pareça, o Hospital São João Batista ele tem uma maneira diferente e que se torna exemplo dentro do Estado. Hoje, pela questão da logística do Estado mesmo do Rio, o Instituto Fernando Figueiredo trabalha com motoboy para fazer a coleta desse leite na residência das mulheres. Nossa, que incrível. Diferente da gente, porque a gente vai, na verdade, recolher esse leite com um profissional técnico de enfermagem. E aí ele tem a capacidade de chegar lá, avaliar e orientar e fazer com que ela realmente consiga realizar o processo de alimentação. E aí a nossa perda incrível, é menor, o acolhimento acaba sendo muito diferente. É porque aí a técnica entra lá, olha, opa, não, vamos corrigir essa pega, não tá legal. Diferente do motoboy que ele pega. Sim. E aí, assim, eles entendem, né, que isso é algo importante e que estão começando a olhar com uma forma diferente. Hoje a gente participa também, né, de um grupo que a gente chama de GETIAN, que é o Grupo Técnico Intermunicipal de Aleitamento Materno do Estado. Então, Volta Redonda hoje tem essa representatividade, a gente está lá dentro, a gente discute hoje os processos relacionados à amamentação e o que a gente pode fazer para melhorar. Então, ali é o momento que a gente discute, a gente pega opiniões dos colegas e vamos avaliando, né, dentro desse processo. Então, eu falo que é muito legal. A gente sai de uma unidade descredenciada hoje para uma unidade que consegue avaliar o seu processo de gestão de uma forma diferente. E aí é o que eu falo, né? Ninguém faz nada sozinho. A gente não consegue fazer se a gente não tem o apoio da gestão, dos colegas da atenção primária. E aí a gente vai vinculando e vai fazendo com que o projeto, né? Que aquilo que a gente acredita como ideal seja colocado em prática. Parabéns, muito obrigada pela agradeço. Disponibilidade. Você quer fazer mais alguma pergunta? Eu faria várias, mas são muitas questões. Mas eu acho que, por enquanto, já deu para sanar algumas dúvidas mesmo. Também gostaria muito de parabenizar você. Eu acho que isso é um trabalho incrível, porque precisa chegar essa informação até as mães. E muitas vezes também as que não sabem a técnica, não sabem como fazer, não sabem como manusear. Isso pode prejudicar não somente a alimentação das crianças, mas também o vínculo entre a mãe e o bebê, que também é importantíssimo durante a amamentação. Então, eu acho que isso é um trabalho incrível e deveria estar sendo mais reforçado mesmo na sociedade. Eu já queria deixar o convite, né? Caso vocês queiram conhecer. Tenho certeza que na graduação ainda não falaram para vocês a respeito disso. Existe todo um processo de pasteurização desse leite, um controle, né, de qualidade, um controle rigoroso para que esse leite chegue, né, até a fase final daquele bebezinho da UTI neonatal. Existem alguns critérios, né? Hoje a gente tem uma RDC super nova, que é a 918, de 17 de setembro de 2024, que ela muda alguns critérios, né? Quem vai receber esse leite, como é que é feito, como eu consigo qualificar esse leite, né? Qual é aquele leite mais gorduroso, para quem que ele tem que ir, para qual aquele colostro que tem uma imunoglobulina, né? Que tem, por exemplo, anticorpos, deve ser administrado em qual momento. Isso é a importância da nutrição dentro desse processo e ele é fundamental. E aí o que eu falo, né? É um trabalho multidisciplinar ali para que as coisas aconteçam. E aí eu já deixo o convite para vocês, caso querem conhecer um pouquinho lá dessa realidade, porque eu, quando entrei, eu ficava assim, outro mundo. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não aprendi isso. Mas a gente foi buscando conhecimento e hoje estamos lá, graças a Deus. E os estagiários de nutrição do São João Batista vão ficar muito felizes em conhecer a Sara, inclusive eu. Ok? Já deixando aqui. Olha, muito obrigada, tá, pela disponibilidade e após tem um convite a fazer para você. Que bom. Com certeza, estamos aqui para isso. Boa tarde. Boa tarde, gente.